Bom dia, nono ano. Vamos concluir a correção da atividade, página 204. A gente já começou ela, né? Eu lembro que o Carlinho respondeu as primeiras. E a gente vai terminando. Pronto, vamos lá. Vou começar de novo da letra A, tá bom? Da primeira, para a gente recapitular. Letra C, nós parou. A gente parou na letra C, mas eu vou começar da letra A para recapitular. A gente estava falando, né, do estilo das equações, né? A gente começou com as equações de síntese ou análise, que são aquelas mais simples, onde a gente tem dois reagentes que juntos vão formar um produto. Então, é só somar os reagentes que a gente vai ter, no final, um produto. Nós temos também a reação de decomposição, que é justamente o contrário dessa, né? A gente vai ter um produto pronto, né? E a gente vai acabar quebrando ele, transformando em reagente. A gente tem a reação de simples troca, né? Normalmente ela acontece quando a gente tem uma substância, né, com dois ou mais elementos químicos e uma substância isolada, né? E a gente tem ali uma troca, né? Então alguém toma o lugar de outro na substância que aparece nos produtos, né? E o que estava na substância composta acaba se tornando uma substância simples, por exemplo. E a gente tem a dupla troca, onde todo mundo se troca. É como se fosse uma troca de casais. Todo mundo se troca. Tá certo? Tendo em vista isso, vamos começar. A letra A. A letra A a gente já respondeu, né? A gente tem duas pratas de oxigênio. Do outro lado, a gente ficou com 4 pratas mais oxigênio. Qual é a realidade dessa, né? A gente tinha um produto inteiro e do outro lado a gente ficou com os reagentes separados. Que tipo de equação é essa? Síntese, decomposição, simples troca, dupla troca, qual vocês acham? Vocês estão me ouvindo? Análise. Análise, né? Análise ou decomposição. Porque a gente tinha ali uma equação junta, né? Que do outro lado apareceu separado. Então, a gente decompôs ela. É o segundo tipo de equação. Deixa eu colocar alguém aqui. Poxa, achei que tinha um convite. Letra B. Na letra B, a gente tem 4 alumínio, né? Mais 3 oxigênios. E do outro lado, a gente tem a substância, né? 2Al2O3. Bom dia, Ana. Então, essa letra B, ela é o quê? Síntese, análise ou decomposição? Aliás, ou simples troca e dupla troca. Adição. Adição. A gente tem justamente o que a gente normalmente costuma fazer. 2 reagentes do lado esquerdo que juntos formam um produto do lado direito. Então, essa é a mais fácil que tem, porque ela é a que a gente mais vai ver, né? A gente tem a de adição ou síntese. Letra C. A letra C, ela fica maior, ela fica um pouquinho mais complexa. Lembrem de quando eu falei que quando normalmente a gente vê as equações ficando maiores, a gente já vai ter, provavelmente, dupla troca ou simples troca, né? Qual a diferença da dupla troca com a simples troca? A simples troca, só um elemento troca de lugar com o outro, tá certo? Um que estava solteiro perto de um casal, assume o lugar de alguém naquele casal, né? E quem estava no casal fica solteiro do outro lado. Já na dupla troca, vai ter vários casais, né? E todo mundo desses casais se troca. Então, normalmente, a de dupla troca será as maiores equações possíveis. A gente tem a letra... Que letra agora, gente? Ah, não, a gente ainda está na C. A gente tem ferro mais ácido sulfúrico,
tá certo? E do outro lado a gente tem sulfato de ferro e hidrogênio. Que tipo de equação vocês acham que é essa? Simples troca. Simples troca, tá certo? Por que simples troca? Vejam que do primeiro lado a gente tinha o ferro mais o H2SO4. Então, a gente tinha o ferro solteiro e o hidrogênio casado com sulfato. Do outro lado, a gente tem o ferro casado com sulfato e o hidrogênio que está solteiro. Então, o hidrogênio trocou de lugar com o ferro ali naquele casal, tá certo? Então, foi uma simples troca, porque só um trocou. Letra D. Na letra D, a gente tem 4Cr mais 3O2. E do outro lado, a gente tem 2Cr2O3. Que tipo de equação é essa? Adição. Adição ou síntese, né? É as mais simples. É a mais simples, aliás. A próxima, né? A, B, C, D, E. A E, a gente tem 2 cobres mais oxigênio. E do outro lado, a gente tem uma substância, né? 2CuO, né? 2 óxido de cobre. Que tipo de equação é essa? Adição. Adição ou síntese. Bom, não é análise, Carlinhos, porque a análise seria se fosse o contrário, né? 2CuO e do outro lado o Cu mais o O separado. Você vê que aqui ela está normal, apresenta o mesmo padrão da letra D. A gente tem 2 reagentes do lado esquerdo e do lado direito nós temos um produto. Tá certo? Gente, vocês estão com alguma dúvida? Vocês têm que falar para que eu volte, caso seja necessário. Os outros que estão mais caladinhos. O André, eu sei que não está falando porque ele está sem microfone. Mas Everton, Maíla... Quem é aqui, hein? Esse que está cheio de quadradinho. É o Lucas. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Mas tem alguma dúvida, Maíla? Mesmo aqui, você pode digitar aqui no bate-papo que a gente refaz. Você está com dificuldade em algum tipo de equação específica? Não tenho. Entendeu o assunto. E você, Everton? Não sei se está com o microfone ou com o computador, mas estou com o bate-papo ligado. Camila, tudo bem aí também? Camila está entre nós. Sim. De repente, todos vocês perderam o microfone. Que coisa. Vamos lá. Mas essa parte do assunto é muito mais fácil do que balancear, né? Nem se compara. Tudo certinho. Beleza, então. Vamos para a letra F. A letra F, a gente tem 3 ferros, né? E do outro lado a gente tem, aliás, 3 ferros e H2O. E do outro lado, nós temos FeO mais 4H. Que tipo de equação vocês acham que é essa? Dupla troca. Eu acho que é simples troca. Ela é simples troca. Por quê? Deixa eu escrever até ela aqui, que eu acho que vale a pena. 3Fe mais 4H2O. E do outro lado, a gente tem FeO4 Olha aqui, 4H2. Acho que foi o que eu fiz. Vejam só, aqui, a gente, suponhamos que aqui tem uma setinha, tá, gente? Eu vou dar mais um espaço para colocar essa seta depois. Ó, do primeiro lado, a gente tinha 3 ferros, né? Então, a gente tinha uma substância com a base de ferro e tínhamos 4 moléculas de água, ok? Vejam o que apareceu do outro lado. Ferro O4
e 4H2. Então, por que ela é simples troca? Porque a gente tinha ferro, H2O, né? E do outro lado a gente tinha ferro, O4, mais H2. Então, quem estava sozinho desse lado era o ferro, tá certo? O H2 estava casado. Já do lado direito apareceu o ferro casado com o oxigênio e o H2 em 4, né? Apareceu sozinho. Então, foi uma simples troca, tá certo? Na simples troca, geralmente a gente vai ter uma substância como essa, simples, né? Formada por um único elemento químico. Então, quando você vê uma substância simples, tá certo? Formada por um único elemento químico, ou H2, ou Cu, ou O2, sozinha, né? Sem um outro elemento para acompanhar, e aparece uma bagunça do outro lado, normalmente vai ser simples troca, né? Agora, se fosse ferro, digamos, C4, aí sim seria uma dupla troca, tá certo? Porque seriam duas substâncias compostas que trocaram totalmente de lugar, né? Mas não é esse o caso, tá certo? Era uma simples e uma composta, então é simples troca. A maior dificuldade, de fato, é sempre diferenciar a dupla troca da simples troca, mas tem vários macetes. F, G. Na G, a gente tem KClO4 e do outro lado nós temos KCl mais O2. Que tipo de equação é essa? Decomposição. Decomposição. A gente tinha um produto... Isso, muito bem. A gente tinha um produto do lado Análise, né? esquerdo e do outro lado a gente tem os reagentes. Então, a gente pode chamar de análise ou decomposição. Tá certo? Tanto faz análise ou decomposição, gente. Eu boto os dois termos porque, para quem fica mais fácil decorar, eu gosto de associar o nome ao que acontece na equação. Por que eu não chamo de síntese? Porque a adição, para mim, fica mais fácil, né? Somar 1 mais 1 do outro lado ter 2. Então, adição. Por que eu gosto de chamar mais de decomposição do que de análise? Porque da decomposição me dá a ideia de quebra, né? Tipo H2O, do outro lado eu tenho H2 mais O. Já a análise não me dá essa ideia de quebra. Então, eu fiquei mais na minha cabeça, desde pequena, com mais decomposição do que análise. Mas, como eu falei para vocês, vocês podem pegar um outro livro ano que vem, ou um professor que goste mais do outro termo, então fica mais fácil para vocês aprenderem os dois, tá certo? F, G, H. Temos a letra H? Temos. A letra H. A gente tem o ferro 2, né? Mais brometo de cálcio. E do outro lado, nós temos um cálcio ferroso mais brometo. Que tipo de equação? Provavelmente essa será. Acho que é simples troca. Simples troca. Simples troca, muito bem. Vocês viram que tem um macete, né? Tem uma substância solteira junto com o casal, né? E do outro lado, o casal aparece trocado e o solteiro é diferente. Então, normalmente, simples troca. HI. Na letra I, nós temos 3MnO, tá? Mais 8 de alumínio. Quem é Mn? Mendeleev, será? Manganês. Mais 8 de alumínio. Do outro lado, nós temos 9Mn mais 4. Ah, não, estou na letra J. A letra I é diferente. A letra I é NH3 mais HCl. Desculpa, gente. E do outro lado, nós temos NH4Cl. Que tipo de equação é essa? adição, Adição. Isso. Adição ou síntese. Perfeito. E J, agora é a última? Não. Então, meu Deus, toda vez que eu olho tem uma letra a mais. Agora sim, a gente tem aquela com elemento que eu não lembro qual é esse elemento Mn. Depois a gente olha, tá certo? MnO4, então a gente tem uma substância composta. E do outro lado nós temos 8 alumínio, né? Outra substância. Aí, do lado dos produtos, nós vamos ter Mn mais 4L2O3. Que tipo de equação provavelmente é essa? não, né? Dupla troca. Não, é simples troca. Vejam que, novamente, Uhum. não tem nenhuma dupla troca nesse exemplo.
certo? O Carlinhos se confunde muito. Por que, Carlinhos, você acha que você se confunde? Porque você vê uma bagunça do outro lado? Não, é porque, tipo, eu acho que é dupla troca, porque tem 2 membros aqui, né? Aí eu acho que é dupla Veja, troca. mas num membro a gente tem uma substância composta. Tem o MN, que é um elemento, e o oxigênio, que é outro. É o mesmo caso, ó. Uma substância composta formada por 2 elementos químicos diferentes, tá certo? E uma sozinha, que é formada por um elemento só. Tá vendo? MN é um elemento químico, o oxigênio é outro. Então, eles estão juntos, formando uma substância composta. Só que aí do lado a gente tem 8 Al. Já o Al, ele é uma substância simples. A gente tem 8 átomos de alumínio, mas é só o alumínio. Como é que vai ser dupla troca se o alumínio não tem par? Se ele tivesse um carbono do lado dele, ou um hidrogênio, ou um ferro, qualquer elemento que seja, você estaria correto. Seria dupla troca. Mas não dá para ser dupla troca se só tem 3 pessoas. Então, uma pessoa sempre vai ficar sem par. Então, vai ser só uma troca, simples troca. Um sempre vai ficar solteiro. Certo? Agora, quando tem 2 pares, né, quando as substâncias são formadas assim, ó, por exemplo, se fosse H2O e FO4 juntos, né? Aí do outro lado ia aparecer todo mundo trocado. Aí seria dupla troca, mas veja que seria ó, H mais O, 2 elementos químicos, e ferro mais O, 2 elementos químicos. Aí seria uma dupla troca, mas aqui não. Aqui a gente tem um sozinho com um casal. Então não dá. Sempre do outro lado você pode perceber que vai aparecer de novo um sozinho na frente e depois o casal, certo? Ou o casal e sozinho atrás. Pode olhar, em todas que for simples troca, sempre vai ter um sozinho, um elemento químico, tá certo? O MN não é uma substância composta, é um elemento sozinho. Deixa eu ver quem ele é. 173 a tabela, gente. 173, eu acho. 173. MN, quem é ele? Um décimo para quem achar, porque eu não estou achando. Achei. Manganês. Peraí. Manganês, É, né? Grupo manganês. 7. Dos metais de elementos de transição. Manganês. Então, terminamos? Não, ainda tem a letra K. É Então, análise. a letra J é simples troca. Letra K. Vamos lá. A letra K, de fato, é análise, né? A gente fica muito fácil, análise ou decomposição. A gente tem um produto do lado esquerdo e do lado direito a gente tem os reagentes separados. Logo, ela só pode ser decomposição ou análise. E foi a que mais apareceu, provavelmente. Agora, nós temos a letra 853. A segunda questão. Tá certo? Deixa eu separar aqui. Deixa eu fazer um traço, gente, para a gente começar a segunda. A segunda é um pouquinho de raciocínio. Não tem nenhuma dificuldade, ela só quer que a gente adivinhe algumas coisas. Segunda. Alguém fez a segunda em casa? Ou só fizeram a primeira? Fez? O que é que você acha? Ele quer o seguinte. Ele quer que vocês descubram o produto que está faltando. Então, eles querem que vocês coloquem lá a substância que apareceu no produto, por exemplo, mas não apareceu nos reagentes. E também quer que vocês digam se a equação ela é de análise, decomposição, dupla troca ou simples troca. Tá certo? A letra A, o que é que você acha que é, Carlinhos? CA e análise. CA e análise. Beleza. Só que, ó, tá quase certo. 99% certo. Só que veja que de um lado no produto a gente tem CaCO3. Aí do outro lado a gente tem o Ca, que você falou agora, né? E CO2. Não ficou faltando um oxigênio, não? De um lado a gente tem oxigênio 3
e do outro apareceu um oxigênio 2. Então, provavelmente é CaO. Tá certo? Vou até coisar para vocês verem. CaCO3, aí setinha, hoje porque eu botei o O minúsculo. Setinha, né? Então, ó, apareceu quem do lado? Um X mais CO2. A gente sabe que é de análise, né? Ou decomposição. Eita, que droga que eu apaguei. CaCO3, tá certo? E do outro lado, XCO2. Aí a gente sabe que ela é de análise da decomposição. Então, essa equação, ela deveria ser a seguinte, né? Deixa eu apagar mesmo que ela ficou... CaCO3. E do outro lado apareceu X mais CO2. O que é que eu quero que você entenda? Porque a gente acha que a resposta é cálcio O2. Desse lado, né, dos reagentes, teria que aparecer no lugar do X o cálcio. Aqui você acertou. Aí essa equação estaria balanceada, né? Um cálcio do lado do produto, um cálcio do lado dos reagentes. Um carbono do lado dos produtos, um carbono do lado dos reagentes. Só que, veja, a gente tem 3 oxigênios aqui do lado do produto. Só que aqui do lado dos reagentes nós só temos 2. Quantos estão faltando, Carlinhos? 1, né? Então, o produto que está faltando é mais um oxigênio aqui, né? E quando a gente somar, vai dar 3, ó. 1 mais 2, 3. Aí a equação fica balanceada, tá certo? Mas de resto, só faltou isso. De resto, estava perfeito. Análise e decomposição. Vocês aqui embaixo para o quadro ficar explanado. Letra B. A gente tem HCl mais NaOH, né? Deixa eu escrever aqui. HCl mais NaOH. E do outro lado a gente tem o H2O. H2O. Quem vocês acham que está faltando aí como demais produtos? Eu acho que é ou é o O Na CL, o ou é o CL. E o Na, o Cl e o Na, muito bem. No caso, a gente tem que colocar o Na primeiro, porque tá vendo que ele é cátion, porque ele veio primeiro aqui. Se ele veio primeiro aqui, ele também tem que vir primeiro aqui, tá certo? Na. E o Cl, ele é ânion, tá vendo que ele vem em segundo lugar aqui? Ele é negativo. Então, ele também vem em segundo lugar aqui. Perfeito, muito bem, gente. Deixar só o espaço da setinha. E que tipo de equação é essa? Que a gente tinha HCl aqui e aqui NaOH. Aí desse lado a gente teve NaCl e H2O. Acho que é a vez do Carlinhos Essa agora. aí é dupla troca. Dupla troca. Pronto, Carlinhos, está realizado agora. É dupla troca. Perdeu, foi? Você tinha marcado dupla troca também, Carlinhos?
Eu tinha botado simples troca. Meu Deus. Olhe porque essa é dupla troca. Tá vendo que a gente tinha o hidrogênio, que é um elemento, e o Cl, que é outro. Então, eu botei o Cl maiúsculo aqui, não tem nada não. E aí, ele estava junto, né, com o Na, que é um elemento, e o OH, que no caso são mais dois, né? O oxigênio é um, o hidrogênio é outro. Então, a gente tem substâncias aqui que estão aos pares, o H mais o Cl e o Na mais o OH. E desse lado apareceram novamente substâncias compostas e todo mundo trocou de par. O H estava com Cl, aqui o H aparece com oxigênio. Ó, juntou esse H, mais esse H e esse oxigênio. Formaram água, né? E o Cl, que estava com H, ele se casou com o Na, que é o sódio. Então, ficou NaCl e o H2O. Então, todo mundo trocou de lugar. Aí, aqui sim é um caso de dupla troca. Eu não tinha nenhum solteiro. Todo mundo estava casado do lado esquerdo e todo mundo apareceu casado do lado direito, só que com pessoas diferentes. Só o fato de ser uma equação grande e muito bagunçada, você já pode chutar dupla troca, tá certo? Letra C. Vamos lá. Quem é que a gente tem na letra C? H2SO4. Oxi, fiquei lá. Eu amo H2SO4. A gente vai usar muito no próximo assunto. H2SO4 mais zinco. Tá certo? Aí, do outro lado, vou deixar espaço aqui para o fulano. E a gente tem mais H2. Quem deveria estar do lado de H2 aqui, gente? É COCN. Zn, tem que começar, porque ele é o cátion, tá certo? Quem mais vem junto com CN? Com Zn? O SO4. SO4. Deixa eu esticar aqui. Vejam só o que aconteceu. Aqui nessa equação, eu tinha o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e tinha o zinco como substância solitária, tá certo? E o que é que apareceu do outro lado? O zinco, que era o solitário, se casou com o sulfato. Então, ficou sulfato de zinco, e o H2, que era o que transformava esse sulfato em ácido, ficou sozinho. Então, a gente tem um indivíduo sozinho e um casal. Normalmente, quando a gente tem um indivíduo sozinho e um casal, acontece que tipo de equação? Simples troca. Simples troca. Simples troca. Nesse caso, o zinco roubou o lugar do hidrogênio no casal. Veja que ele já aparece aqui na frente, tá certo? Professora, como eu vou saber quem vem na frente? Vem na frente sempre os cátions. Se o indivíduo era segundo lugar aqui no casal, ele continua sendo segundo lugar no casal, porque tem um motivo dele vir em segundo lugar, né? Ele é a pessoa que recebe elétrons. Vem na frente aquele que tende a doar elétrons, certo? Mas a própria equação nos dá a pista, certo? O zinco vinha sozinho, então ele aparece na frente. Letra D, para a gente terminar e fazer a chamada. NaCl, mais AgNO3. Vejam só, setinha. Aí do outro lado a gente tem NaNO3, né? Quem é o indivíduo que está faltando? Ag. A prata. Peraí, viu, gente? Que eu acabei fechando a equação. A prata é o AgNO, é? A prata, ela é o Ag. Quem mais está faltando? Cl. O AG e o Não. CL. Cl. O Ag e o Cl, né? Vejam só. Que tipo de equação provavelmente será essa? Só pelo Eu acho que vai tamanho dela. ser dupla troca. Dupla troca só pelo tamanho, gente, já dá para ver. Olha só o que aconteceu. A gente tinha NaCl, sal de cozinha, tá bom? E tínhamos nitrato de prata, né? AgNO3.
Veja que apareceu do outro lado. NaNO3. Então, o Na largou o cloro para casar com NO3. Tá certo? O sódio se casou com o nitrato. Ó, NaNO3. NaNO3. E sobrou quem? Sobrou a prata solteira e o cloro solteiro. Logo, eles se casaram. Então, a prata vem em primeiro lugar, claro, porque ela já vinha em primeiro lugar no primeiro casamento dela. E o cloro vem em segundo lugar, porque ele já vinha em segundo lugar no casamento deles. E como teve duas trocas de casais, provavelmente não. Obviamente, é uma equação de dupla troca. E nós terminamos essa atividade por aqui. Deixa eu ver se ainda tem mais assuntos. Tem as leis, né? E tem mais... tem o conteúdo de massa molecular, mas a gente dá massa molecular amanhã. Tá certo? Amanhã a gente vai ver as leis de Dalton, Lavoisier, Proust e massa molecular, que é um cálculo ó, super simples. Vocês querem print desse quadro? Vou tirar aqui e vamos fazer a chamada. Já copiei tudo. Perfeito. Vamos lá. Vou pegar aqui o teses. Faltaram duas pessoas só hoje, né? A Vitória, pelo jeito, e quem mais? E a Renata? Está o Guilherme, o André, o Everton, o Lucas, a Vitória e a Renata. Então, fica fácil. Lembrem, gente, que amanhã a gente tem prova de ética, tá certo? Só o assunto de política mesmo. E quinta-feira a gente tem a prova de ciências. Só mais uma vez relembrando, o assunto é radiação, mas tem um desafio. Vocês não são obrigados a responder o desafio, ele não compõe a nota, né? Vocês vão ver que a prova vale 3 e vai ter lá 7 questões. Então, se vocês não quiserem resolver o desafio, vocês não são obrigados, tá certo? Mas e se resolver? Resolver Aí, ganha tipo, meio ponto se a mais. acertar. Aí ganha meio ponto a mais. Tendo em vista que ela é aberta. Hoje é dia 9. Mas ela vai ser, tipo, de balanceamento. De balanceamento purinho, para você balancear a equação lá. Ah, beleza. Hoje é dia 9 de novembro, meu pai. No caso, só a Vitória e a Renata, né? As duas últimas. Super fácil fazer essa chamada, gente. Por hoje é só, tá certo? Vejam aí, deem uma lida. Amanhã a gente dá os outros 2 assuntos, mas são muito fáceis, tá certo? Beleza? Tchau, tchau. Até amanhã. Beleza.